Pessoal, continuando a parte 2, então, né, estamos aí refletindo um pouco sobre o método dos mínimos quadrados. Então a gente viu, né, na parte 1 a gente viu o quê? Mostrei para vocês o sistema perfeito, né, o sistema perfeito onde as minhas medidas é igual a matriz A, no caso linear dos coeficientes, né, das derivadas parciais também, mesma coisa. O carinha aqui que acompanha o X, ele é a geometria, né? Ele é quem fornece meu modelo funcional aqui, ó, a relação, a funcionalidade, né? Transformando de X para Y, né? Tudo bem? Ou de Y para X, tanto faz. Dada a minha medida, né? Qual que é a relação que ele tem com as minhas grandezas incógnitas. Mas essa equação aqui, ó, ela é um sistema perfeito, né? Eu tenho meu vetor das medidas e o erro verdadeiro das medidas, tá? Eu tenho a minha matriz A, que relaciona ambos aqui, e tenho o meu vetor x, que é o que eu quero determinar, o x verdadeiro. Então isso aqui é meu sonho, tá? Isso aqui é meu sonho, ó. É meu sonho. No fringir dos ovos, o que é? Eu saber que eu fiz uma medida y1, eu saber exatamente qual que é o erro que eu cometi na medida 1. O erro verdadeiro que eu cometi na medida 1. Tudo bem? Porque daí eu tenho o x verdadeiro. Porque a A aqui eu suponho conhecida, né? Eu sei a relação funcional entre x e y aí, tá? Como eu não consigo ter esse erro verdadeiro, eu tenho que olhar meus estimadores, né? E entre os estimadores mais famosos, e o que a gente está abordando aqui, é o método dos mínimos quadrados, né? Então ele é uma tentativa, né? Ele é uma tentativa de chegar nesse cara aqui, tá? Então tá aqui o algoritmozinho dele, né? Então eu já comentei, né, na parte 1. Chamei aqui de x chapéu, é a estimativa do vetor das incógnitas verdadeiro, né? Uma estimativa para esse verdadeiro. Claro que não vai dar lá o verdadeiro certinho, né? E aqui é o vetor dos erros estimados, que é uma estimativa dos erros verdadeiros, né? E esse x, esse e é calculado então pelo princípio do método dos mínimos quadrados, né? Onde ele considera que a soma do quadrado dos erros ponderados estimados seja mínimo, né? Então, E transposta, vetor E transposta, vetor E transposto E. Né? Vetor dos erros estimados transposto, que multiplica o vetor dos erros de novo. Isso aqui dá a soma do quadrado dos erros. Já abordamos essas coisas aqui também, tá? E aí, a solução que minimiza esse cara aqui, a soma do quadrado dos erros estimados, é o x chapéu, que é a matriz A transposta vezes a A, tudo isso aqui invertido, né? Menos 1, que multiplica A transposta vezes o vetor das medidas y, né? E meu vetor dos erros estimados, né? Bom, só isolar ali, né? Da y, vetor das medidas, menos a matriz A, que multiplica o vetor x dos parâmetros das incógnitas estimadas. Então vejam bem, eu tenho minha ferramenta. Eu tenho o meu ideal. Sempre que eu tenho uma ferramenta, se eu compro uma ferramenta ou alguma coisa que eu vou utilizar, né? Eu tenho que saber ao máximo utilizar aquilo, né? Tirar o maior proveito daquela minha ferramenta. Então a aula de hoje, agora a gente vai entrar aqui no que eu quero passar. A aula de hoje é justamente discutir como que esse camarada aqui, como que o meu estimador funciona, né? Como que ele funciona? Como que eu faço? Porque no final das contas, o que eu quero? Eu quero saber como que eu faço para chegar o mais próximo possível disso aqui, ok? O mais próximo possível disso aqui. Então tem que saber o comportamento desse cara aqui, como que ele se comporta, do que ele depende. Tá certo? Então a gente vai discutir sobre a essência dessa ferramenta que eu tenho. Essa ferramenta que tenta chegar nesse utópico aqui, tá? Como que eu faço para
como que eu faço para aproximar essas duas coisas aqui? Tá? Como que eu faço para aproximar esses estimados dos valores verdadeiros? Tá? Isso implica conhecer como essa minha ferramenta, método dos mínimos quadrados, funciona. Tá? Então vamos começar a pensar sobre isso. Bom, primeiro eu vou falar para vocês aqui o conceito de erro verdadeiro. Então quando eu faço uma medida, né? Eu faço uma medida, eu tenho, vamos imaginar lá, fiz uma medida Y1, né? Eu tenho, inevitavelmente eu cometi erros. Então, eu vou chamar esses erros cometidos de EV, por exemplo, aqui da observação Y1. Então, por isso que eu coloquei um aqui, para exemplificar, para uma medida, né? Então, eu fiz uma medida Y1, ela tem o erro verdadeiro da medida Y1. Esse erro verdadeiro, pessoal, é igual ao erro aleatório mais os demais erros. Eu vou chamar aqui de erros não aleatórios. Tá certo? Tudo bem? Então, o meu y, ó, vamos imaginar uma medida só. Meu y1 é contaminado, né, inevitavelmente pelos erros verdadeiros. Chamei de EV1. Esses meus erros verdadeiros é composto pelo erro aleatório. O erro aleatório é sempre inevitável. Então, dentro do erro verdadeiro, já é garantido, isso aqui já é garantido, ó, sempre. Tá? Isso aqui sempre vai existir. Sempre vamos cometer o erro aleatório, né? É a incerteza da medida, né? Então, o erro verdadeiro sempre vai ter essa parcela aqui que é o erro aleatório. E eu posso ou não cometer, ou ser significativo ou não, dependendo da magnitude, eu também posso cometer erros não aleatórios. Por exemplo, erros grosseiros, erros sistemáticos. Tá certo? Tudo bem? Então, só para deixar registrado aqui, que esse erro verdadeiro que eu estou comentando aqui, que é estimado pelo erro estimado, né, que eu chamei aqui do MMQ, ele é a soma, ele é o conjunto do erro, é a soma do erro aleatório, que sempre vai ocorrer, mais o erro não aleatório, mais a soma dos erros não aleatórios, tá? Eu aglutinei tudo aqui no E não aleatório. Tá certo? Então, primeiro comentário que eu quero fazer aqui para a gente já ir entendendo. Tá? Aqui eu também já não é o tema disso, mas aqui já que eu estou olhando aqui para essa equação aqui, eu lembrei de comentar uma coisa. Bom, claro que isso aqui que eu fiz para y1, né? Isso aqui vale para qualquer medida, né? Então a gente pode chamar aqui da yn, né? Ela comete o erro verdadeiro na enésima medida, que vai ter o erro aleatório da enésima medida, né? E os erros não aleatórios da enésima medida. Mas o que eu lembrei aqui para comentar rapidinho, até não estava programado, mas enfim, então não vou entrar tão em detalhes na parte da prova. Mas se eu não tiver erros não aleatórios, né? Ou seja, se a minha medida possui o erro verdadeiro, que é somente o erro aleatório, né? Ou seja, essa minha medida sofreu apenas a influência dos erros aleatórios, e portanto esse erro verdadeiro aqui, ó, do sistema perfeito vira o erro aleatório, certo? E esse cara que eu estou estimando aqui é a estimativa, então, desse erro aleatório que cometeu, né? Nesses casos onde eu tenho somente a presença de erros aleatórios, o meu estimador dos métodos mínimos quadrados é classificado como sendo o melhor estimador linear, tá? Para esse sistema perfeito aqui, tudo bem? Só um comentário, tá?
Mas aqui para nossa questão, aqui não vamos deixar geral, que não tem problema nenhum, tá? Então, o erro verdadeiro comete o erro aleatório, mais erros não aleatórios, grosseiros, sistemáticos, enfim. Bom, aí pessoal, agora, deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Eu vou mostrar para vocês a seguinte equação. Pessoal, para resultar a seguinte equação, sem provar ela aqui, posso deixar na descrição aí o link, por exemplo, da tese do Vinícius Olfato, da dissertação do Evandro Klein, que tem tudo isso, né? Posso também indicar também um vídeo do canal do Evandro Klein que ele mostra essa equação aqui em detalhes, mas eu quero focar aqui na parte da importância dessa equação. Pessoal, essa daqui, ó, é uma das equações, eu particularmente classifico como uma das mais interessantes que tem envolvido aqui nas análises do método dos mínimos quadrados, tá? Essa equação aqui, ela é simplesmente sensacional. Essa equação aqui está dizendo o seguinte, pessoal, que eu consigo relacionar o meu vetor dos erros estimados, né, com o meu vetor dos erros verdadeiros. Então eu consigo associar, eu tenho uma equação que relaciona o meu erro estimado pelo método dos mínimos quadrados e o meu erro verdadeiro e o meu vetor dos erros verdadeiros, né? Então isso aqui, claro, isso aqui é o vetor, tá? Aqui já não é mais só para o nome, a gente tem os vetores. Quem que faz essa relação, pessoal? Quem faz essa relação é o R. O R é chamada de matriz redundância. É chamada de matriz redundância. Também, como eu não demonstrei essa fórmula aqui, também tem tudo lá nos links que eu vou deixar aí embaixo. Essa matriz redundância, pessoal, ela é de extrema importância na análise do método dos mínimos quadrados, para entender a potencialidade do método dos mínimos quadrados. Por quê? Vou repetir de tão importante essa equação. Porque é ela que faz a relação entre o erro que é estimado no método dos mínimos quadrados, né, os erros estimados, com os erros reais, os erros verdadeiros. Aquele que é um erro verdadeiro, utópico, que a gente nunca vai conseguir descobrir, né? Então, claro, por que nunca vai conseguir descobrir? Inclusive, comento aqui também o que já é comentado nas dissertações e teses que eu vou linkar, e também lá no canal do Evandro, na aula que eu também vou deixar, que é o seguinte, é até algo meio óbvio que isso ia acontecer, né? Porque o cara pode pensar assim, o cara mais apressado pensa, bom, que tô tranquilo, olha essa fórmula e pensa, bom, eu vou estimar aqui no MMQ, vou jogar o vetor aqui, certo? Pô, isolo os erros verdadeiros, né? Passo o R para lá, a -1, né? Erro verdadeiro, esse cara vezes R a -1, e descubro meus erros verdadeiros. É uma loucura, isso não vai dar certo. E a matemática vai chiar. Por quê? Esse cara aqui não tem inversa, tá? Então, quando você passar para o outro lado que tiver que inverter, isso aqui vai inverter, né? Passa a matriz para o outro lado. Você tem que inverter, essa matriz não tem inversa. O que faz total sentido, né? Porque é uma grande esquizofrenia, né? Você ficar ali. Aquela questão do quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque, embora ainda não comentei aqui, mas esse R é baseado no MMQ. Tá certo? Ou seja, esse R e esse E proposto é tudo baseado aqui. Tá? Então, claro que a matemática não ia deixar você resolver
para achar o erro verdadeiro aqui, né? Então você acha um, aí depois que achar outro, com base na R, que também vem do mesmo lugar lá, então enfim, não vai dar certo. E realmente a matemática não deixa de fazer isso, esse cara aqui não tem inversa. Muito embora não tenha inversa, e eu não vou conseguir descobrir perfeitamente o erro verdadeiro na prática, entender a matriz R, como é o comportamento dessa matriz R, é entender a potencialidade e as limitações desse cara aqui, tá certo? Por quê? Porque ele relaciona o erro estimado com o erro verdadeiro, tá? Ele é como se fosse, pessoal, digamos assim, didaticamente falando, brincando aqui um pouco, até parece aqui, né? Que eles estão brincando de esconde-esconde. O erro estimado fica querendo ser o erro verdadeiro. Só que o erro verdadeiro fica se escondendo dele. Então o vetor dos erros estimados quer encontrar o erro verdadeiro. Só que o R fica tampando aqui. Então qual que é a ideia? Vocês vão concordar comigo. Isso é impossível de atingir, tá? O ideal, né? O grande objetivo, né? Qual que é o grande objetivo? Qual que é o grande objetivo aqui? Para que eu faça esse cara aqui desaparecer, né? Como que eu faço aqui numa multiplicação, né? Se isso aqui fosse tudo escalar, o que eu faço? Eu quero que esse cara seja igual a esse cara, o que eu faço? Esse cara tem que ser o quê? 1, né? Agora falando de vetores e matrizes, o grande objetivo é fazer com que a R se aproxime de uma matriz identidade, né? Se aproxime de uma matriz identidade. Já esqueci de falar, né? A dimensão da R é N por N, né? Com base no número de observações, número de medidas aí, né? Número de observações, número de medidas. Então, meu grande objetivo está bem claro quando a gente olha aqui, ó. Então, meu grande objetivo é fazer esse cara, eu derrubar esse cara, né? Eu destruir esse cara aqui. E matematicamente, o que seria destruir esse cara? Fazer esse cara virar tudo 1. A matriz identidade, né? Uma matriz identidade N por N, né? Tudo 1. Só tem elementos na diagonal, tudo 1. E fora 0. E fora da diagonal um monte de zeros aí, né? Porque esse cara ia desaparecer. Aí meu erro estimado seria igual ao erro verdadeiro. E consequentemente, se esse erro estimado vira o erro verdadeiro, esse cara aqui vira o x verdadeiro. Tá certo? Só que, claro, né? Obviamente que isso aqui também é fazer essa igualdade, que a R vire a identidade, isso aqui também é impossível. Tudo bem, é impossível de ser exatamente a identidade. Mas como que eu faço para R aproximar de uma identidade? Essa questão que a gente vai brincar um pouco aqui. Bom, estou falando da R, né? Nem apresentei a fórmula da R. Mas aqui cabe o seguinte, que eu quero falar para vocês que essa matriz R, ela é função, aliás, demorei para falar isso. O que é sensacional nessa equação? Que a R é função da matriz A e da matriz, isso aqui é o símbolo de matriz, variância e covariância, e da matriz variância e covariância das medidas de Y, né? Então, a matriz R depende apenas da matriz A. Quem que é a matriz A? Matriz A representa o meu modelo funcional aqui, que relaciona x com y, certo? É a ligação entre x e y. Depende somente da matriz A e depende da matriz variância e covariância das medidas. Então, ou seja, a matriz R está ligada com um modelo funcional, né, do função, né? Essa ideia que é aqui representado pela matriz A, e está ligado então com a precisão
das medidas. Tudo bem? Então, a precisão da medida, né? O desvio padrão da medida, você entra lá, né? Na diagonal da matriz variância-covariância e também entra lá com as covariâncias se tiver, né? Ou seja, a R, pessoal, depende do modelo matemático, que normalmente sempre a gente conhece. Tá aqui, ó, esse modelo matemático aqui, certo? Então a matriz A é conhecida, pensando que no caso mais simples, linear, etc. Tá? Tudo bem? O modelo matemático é conhecido, então esse aqui eu conheço. Esse cara aqui eu conheço. E a precisão das medidas, eu também posso ter uma ideia boa de qual seria a precisão das medidas. Afinal, né, o agrimensor, engenheiro agrimensor e cartógrafo conhece os seus equipamentos, sabe do manual dos equipamentos, sabe o método de medida e consegue ter uma ideia de qual seria a precisão das medidas antes de ir para campo. Então, onde eu quero chegar é que eu consigo estudar a eficiência, então, desse meu estimador dos métodos dos mínimos quadrados, a partir dessa equação, antes mesmo de ir para campo, sabendo que qual o modelo funcional que vai ser empregado e qual é a precisão das medidas que eu vou executar em campo, que daí eu tenho ideia com base no método que eu vou utilizar e com base no equipamento que eu estou utilizando. Então, ou seja, eu posso então fazer uma análise antes de ir para campo. A matriz A é chamada também da geometria, né, do sistema, né, justamente porque ele tem essa funcionalidade aí aqui dentro da equação, né? Ele mostra essa relação. E é legal porque, como por exemplo a matriz A depende do número de observações, por exemplo, né? Ela é N por U, por exemplo. Claro, depende também do número dos parâmetros, enfim. Mas aqui focando aqui no N, claro que conforme eu aumento meu número de medidas, minha matriz A vai tendo mais linhas, né? Que ela é N linhas, né? Quando eu aumento meus números de parâmetros incógnitos a serem estimados, também aumento o número de colunas. Aí vai mudando a geometria aí do seu sistema, né? E a matriz variância-covariância, enfim, a precisão das medidas que eu já comentei. Então, o grande lance é esse, pessoal. Se eu tiver o conhecimento da matriz A, que vai se envolver no meu ajustamento pelo MMQ, eu tiver já uma ideia da precisão dessas medidas, né, eu consigo entender essa relação aqui. Eu posso fazer algumas simulações. O que é simulações? Normalmente a gente está simulando algo, né? A gente pode brincar um pouco simulando que a gente conhece os erros verdadeiros, né? Para ver o que está acontecendo no processo de ajustamento. Entenderam? Vou repetir. Então, como esse R que depende da matriz A e da precisão das medidas, eu nem preciso ir para campo para fazer isso. Então, o engenheiro pode até brincar um pouco fazendo simulações. Se eu cometer determinado erro verdadeiro aí, imagina lá um vetor de erros verdadeiros, né? O que isso impacta no meu vetor dos erros estimados? Aí você simula um vetor dos erros verdadeiros, você tem a R porque você conhece a geometria lá da sua rede geodésica, por exemplo, e a precisão das medidas que vão ser ainda executadas, você calcula já, antes de ir para campo, você já tem uma estimativa dos seus erros estimados, né? Tá simulando um vetor de erros verdadeiros aqui, por exemplo. Ok? Beleza? Já continuamos, parte 3.